Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o William Regis, professor de Física, e sejam todos bem-vindos ao canal Desvendando a Física. Vamos desvendar aqui as questões do Enem. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme, ou seja, essa ambulância está em movimento reto e está uniforme, não varia sua velocidade. Aproxima-se de um observador O em repouso, ou seja, ele está estático, velocidade dele aqui é zero. A sirene emite o som de frequência constante, FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Nós temos aqui um observador O e ambulância em movimento. Eu fiz um desenho para facilitar nosso entendimento. Então nós não vamos analisar essa porcaria aqui. Vamos deixar isso aqui para lá. Vamos analisar aqui agora um desenho mais sofisticado que eu coloquei. Perceba que tem dois observadores, mas equivale a uma única pessoa, um único observador. Esse observador está em repouso. Então, no que diz respeito à questão, aqui nós temos a velocidade zero dele. Então, o que ele vai ilustrar? O som antes e depois, o gráfico antes e depois. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando o observador ele tem a percepção diferente da fonte. A fonte emite o som, só que ele escuta outra. Por que que isso acontece? As ondas aqui na frente da ambulância que está em movimento, elas são mais curtas. A amplitude aqui, ó, as ondas elas são mais curtas. O que está acontecendo? Quando ela lança uma onda, só que ela não está parada, ela continua em movimento. Que ela lança outra, tende a encurtar essas ondinhas aqui, ó. Então, analisando aqui através de uma fórmula matemática, essa onda aqui, ó, ela tem uma amplitude mais curtinha aqui, gente, ó. A gente chama isso aqui de lambda. É o que representa a amplitude aqui no efeito Doppler. Então, ó, eu posso dizer que a frequência é igual a velocidade dividido pelo lambda. Vamos analisar. Quanto menor o lambda aqui, maior é a minha frequência. São inversamente proporcional. Então aqui está mais curto, então a frequência é maior. A frequência que ele vai escutar é muito maior do que a própria fonte, ok? Então o que a gente diz? Quando o som, quando a frequência ela é maior, ou seja, alta, tá aqui, alta é igual a aguda, ok? Então o som que ele está escutando é muito agudo. Sabe onde é que você vai notar isso aqui frequentemente? Se você assiste Fórmula 1. Sempre quando a câmera ela mira lá no carro que está vindo, o som ele vai ficando agudo e quando passa vai ficando grave. Entenderam? É daquele sentido ali. Por exemplo, a ambulância começou a passar por ele, vai ficando fino, passou dele aqui, ó. Perceba que a amplitude aqui vai se alargando, gente. Olha o tamanho que ficou aqui, ó. Então, o meu lambda aqui, ele é maior, ok? Então, o que a gente diz? Que a frequência é igual a velocidade dividido pelo lambda. Então, se essa frequência, se o lambda aumenta, a minha frequência diminui. Se a frequência é pequena, o som vai ser grave. E se a frequência está diminuindo é porque ela está ficando pequena, está ficando grave, está se distanciando conforme a velocidade da ambulância. Então vamos analisar aqui agora através de um gráfico. Eu fiz um gráfico para a gente analisar. Vamos escrever aqui a frequência que percebida, a frequência relativa do observador. Vou colocar aqui, ó. A frequência relativa ou a frequência percebida. Note que conforme a ambulância vai se aproximando dele, o som vai ficando mais fino. Então, como a ambulância está em movimento, aqui está ele aqui, ó, o observador com velocidade zero, ele não está em movimento, a ambulância vai se aproximando com o som e esse som ele vai ficando agudo conforme vai chegando perto dele. Conforme ela se afasta, esse som ele tende a decair. Então está resolvida a nossa questão. Qual é a alternativa aqui que parece com o gráfico que eu acabei de fazer? Letra D. Questão fácil, gente.
O efeito Doppler é um conceito muito simples da física, então vocês têm que aprender isso aqui. Eu não digo nem memorizar a fórmula, mas lembrar do conceito. O que é esse conceito? O efeito percebido, aliás, a frequência percebida do observador é diferente da fonte. Ou seja, e se os dois estiverem parados? A frequência é a mesma, não vai ser relativa. Mas se um estiver em movimento em relação ao outro, aí vai ser relativa, ok? Vamos analisar por que as outras questões estão erradas. Letra A. O gráfico ele sobe, desce, sobe. Isso aqui é como se a ambulância estivesse fazendo isso aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Não. De acordo com a questão, a ambulância ela começa com a frequência constante, ela está em movimento retilíneo uniforme. Conforme vai se aproximando, a nossa amplitude das ondas vão diminuindo e a percepção lá do observador que está estático, que está em repouso, vai escutar esse som muito alto, muito agudo, ok? Então ela em nenhum momento ela desce e sobe. Ela só desce uma vez quando passa, então depois não volta a ficar aguda. Aqui a frequência na letra C começa lá embaixo e depois aumenta. Não, gente, ela não aumenta. Ela tem que ser constante conforme se aproxima. A percepção do cara é que ele vai ter sentido que ela está aumentando. Mas depois que passa dele, ela começa a descer. Ok? Então não é a letra C nem a A. Vamos analisar a B. A B diz que ela aumenta aqui. Ó. Aqui está mais para um gráfico de intensidade, não de frequência. Que ela aumenta e depois sobe. Não, gente. Ela começa constante e a percepção lá do observador é que vai ser alterada. Então, depois que passa, ela começa a descer. Então, não é a B. A letra E diz que ela é uma constante negativa. Só se os dois estiverem parados. Nesse caso, ela vai ser uma constante. A percepção que ele está escutando é a mesma da fonte. Mas aqui a ambulância está em movimento. Então, a percepção do observador vai ser diferente da fonte. Ok? Questão simples, gente. Espero que vocês tenham entendido. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.